Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já estamos aí mais ou menos com um dos cenários montado, quase pronto, vai ser mais ou menos isso, só que um pouquinho mais arrumado, incrementado. Mas enfim, o vídeo de hoje não é sobre isso, eu tô aqui pra falar sobre os livros que eu pretendo tentar ler no mês de dezembro. Sim, mesmo em meio a esse caos de mudança, eu ainda separei uma TBR do mês. Não estou prometendo nada. Tomara que no final eu consiga entregar tudo. Mas eu acho que não vai ser assim. Dentre os livros que eu separei para ler durante o mês de dezembro estão algumas leituras que já foram iniciadas, leituras que eu não queria que o ano acabasse sem eu ter lido elas. Então são livros que eu vou tentar focar bastante. E agora nessa semana do dia... primeira semana de dezembro, tá? Hoje é quarta-feira da primeira semana do mês de dezembro e eu acho que eu consigo dar um jeito nesses livros e tornar tudo aqui um pouco mais habitável ainda essa semana. Assim, já está habitável, mas é porque eu vejo os meus livros bagunçados e pra mim não tem nada da mudança arrumado se eu não tiver arrumado meus livros ainda, porém já tá tudo arrumado praticamente, só falta os livros. Enfim, eu acho que eu consigo terminar de arrumar essas coisas ainda essa semana, até o final de semana no máximo. E aí eu vou poder finalmente, nas próximas 3 semanas, focar nas leituras, tentar desenvolver aí uma nova rotina de leitura que permita ler o tanto que eu gostaria, postar o tanto de vídeos que eu gostaria, na qualidade que eu gostaria, sabe? Então assim, preciso recomeçar aí. Então, por isso eu não separei tantos livros, tá? Tem alguns livros que são bem pequenininhos, que dá pra fazer aí uma leitura bem rapidinha. Então, é isso, vamos lá, né? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita pra se inscrever e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que sair de novo por aqui. Já adianto que o ano que vem vai ser bem diferente. Vamos começar com um livro que eu já peguei ele para ler desde que a gente se mudou, então estamos há 1 semana e 3, 4 dias aqui no apartamento e eu já peguei ele para ler algumas vezes para tentar dar uma aliviada um pouco, dar uma abstraída desse caos da mudança. Então às vezes eu me pego muito fissurada em me cobrando muito, em ter que arrumar tudo o mais rápido possível, e aí alguns dias eu falei, não, hoje você vai sentar e vai ler um pouco. E foi isso que eu fiz com esse livro aqui, Golanda, o Paladino, que já apareceu na TBR do mês passado, do mês retrasado e provavelmente do mês anterior ao mês retrasado também. Mas é uma leitura que eu tô tentando fazer aos poucos, porque ele tem muitos elementos. Era uma leitura coletiva que eu tava participando, e aí ele é uma prioridade muito grande pra mim, por isso que eu coloquei ele aqui em primeiro lugar nessa TBR. E aí eu tô na página 94. Minha meta, nesses dias que eu sentei pra ler um pouco, era chegar na página 100, mas não rolou, tá tudo bem. E aí eu tô lendo ele bem aos pouquinhos, fazendo algumas marcações de coisas importantes pra lembrar, pra ir falando sobre, né, pra vocês. Então ele tá aqui na minha TBR de dezembro porque é um livro que com certeza eu não posso não terminar de ler antes do ano acabar. Então eu preciso ler esse livro antes de acabar o ano, porque ele é um projeto aí que eu tava participando e no meio disso tudo veio mudança, veio o casamento, veio as reformas e eu não consegui avançar em muitas leituras. Então, até por isso que eu tô me cobrando menos nesse momento, mas mesmo assim eu também não vou abandonar completamente as leituras. Então, por mais que eu tire só 30 minutos do meu dia pra ler, eu vou priorizar aí algumas leituras. E essa aqui é uma prioridade máxima. Outro livro que também já apareceu na TBR do mês passado e que eu não li, eu nem comecei esse livro, mas é um livro que eu quero muito ler mesmo, principalmente depois que saiu o filme. Então vamos ver se eu consigo ler ele ainda em dezembro. Mas como eu ainda não comecei, né, não é um livro que vai ser tão prioridade assim. Por mais que ele faça parte de um projeto que eu tenho aqui no canal, que é o Clube de Leitura, onde a gente lê, né, um clássico por mês. Inclusive esse projeto vai continuar no ano que vem, agora morando sozinha, tendo mais espaço, mais liberdade para gravar várias coisas, eu vou dar reformulada no nosso projeto. Já aproveita então para você ir lá conhecer, né? É o primeiro link aqui no box de descrição. E o livro é O Amante de Lady Chatterley, e eu quero muito ler esse livro.
muito mesmo. Desde que eu coloquei ele na lista lá no ano passado, que eu coloquei ele na lista de leituras para ler esse ano, eu passei praticamente o ano inteiro esperando novembro chegar para poder ler ele. Não consegui ler por causa de tudo que aconteceu. E agora eu coloquei ele aqui na TBR de dezembro porque eu realmente quero muito ler. Mas como eu falei, eu ainda nem comecei ele. Então, se eu tiver que priorizar livros que já estão iniciados, que já estão quase sendo finalizados, eu vou priorizar esses livros do que um livro que eu ainda não comecei. Mas eu vou justamente tentar priorizar bastante esses livros já iniciados para poder finalizar eles logo, para poder pegar outros livros que eu ainda quero muito ler esse ano. Eu nem fiz lista, né, que geralmente vai chegando no fim do ano e o pessoal vai fazendo umas listas assim de 10 livros para ler antes do ano acabar. Eu nem fiz essas listas, porque eu tenho muito mais do que 10 livros para ler antes do ano acabar. E eu sabia que eu não ia conseguir, então eu resolvi não me comprometer com essa meta e só trazer aqui alguns livrinhos que eu gostaria de ler antes do ano acabar, porque eles já estavam na meta desde o começo do ano. Mas enfim, outro livrinho que eu tenho aqui, ele é um pouquinho grande, aí eu já não sei se eu vou conseguir ler ele, mas é o nosso clássico do mês de dezembro lá do clube, né, do projeto, que é Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Eu queria colocar um livro que fosse mais a cara do Natal. Poderia ter colocado Quebra-Nozes, mas não pensei nisso. Enfim, coloquei Grandes Esperanças, do Charles Dickens, porque o Charles Dickens é autor do livro Uma Canção de Natal, né, que foi um livro que basicamente salvou o Natal ali na Europa, na Inglaterra, enfim. E aí, esse livro, ele é basicamente um romance de formação. Então a gente vai acompanhar um personagem ao longo ali de toda a vida dele, praticamente. Eu imagino, né, que vai ter alguma situação ali natalina, algum ano que a gente vai acompanhar o Natal desse personagem. Em vários anos de vida, não é possível que ele não vai contar sobre nenhum Natal. Então, eu achei que esse livro se encaixaria pro mês de dezembro esse ano. E ele é um tanto quanto grandinho, assim. Então, vamos ver como é que vai ser para ler esse livro. Falando em Natal, eu trouxe 2 leituras temáticas, mas pensando em já acrescentar mais uma, que eu acabei de falar, que é Quebra-Nozes, que eu tenho ele ali. Mas na época que eu montei a lista pro projeto, pro clube de leitura, eu ainda não tinha esse livro. Então, talvez eu acabe encaixando aí o Quebra-Nozes no meio das minhas leituras. Mas inicialmente, 2 livros que eu separei nesse clima de Natal foi Natalie e sua vontade idiota de agradar todo mundo e Para Esquecer o Natal. Ambos assim com vibes bem diferentes, né? Esse livro, eu odeio a capa desse livro. Desculpa, Rocco, desculpa, Thalita Rebouças, mas essa capa é horrorosa. E eu quero ler esse livro pra poder me livrar dele logo, sabe? Assim, se eu não gostar, eu já mando embora. E se eu gostar, provavelmente eu já mando embora também, porque eu não vou reler, é um livro de Natal, que vai ter um negócio ali muito temático, mas enfim, não me vejo querendo reler esse livro, então eu quero ler ele justamente para poder me livrar dessa capa horrorosa e entrar no climazinho assim de Natal, com uma leitura mais leve e tudo mais, então ele tá aqui por isso. E esse daqui eu tô bem curiosa para ler ele, na verdade. Aqui a gente tem um Natal que é um pouco diferente de todo esse clima festivo, né? Porque a família do protagonista não é nem um pouco natalina. Inclusive, eles vão fazer uma viagem pro Caribe em pleno clima de Natal. Então, é um livro curtinho também, dá pra ler super rapidinho. E por mais que seja um livro natalino, eu acho que ele vai tentar fugir do clima do Natal. Vamos ver como é que essa coisa vai funcionar aqui. Outro livro rapidinho de ler também, bem curtinho, e que foge um pouco também dessa temática de fim de ano, e que é uma prioridade também, porque eu recebi da editora, então eu quero muito ler, que é Amor em 12 Meses, Sem Juros. E é um livro que eu escolhi, né? Então, assim, eu tenho que ler, porque fui eu que escolhi. E aí é um livro curtinho, de romance, assim, básico, levinho, pra acabar o fim do ano, sabe? Então, coloquei esse livrinho aqui para ser lido. Outro livro que também era de leitura conjunta e eu acabei me perdendo por causa da mudança é A Saga dos Volsungs. Esse daqui eu até fiz um unboxing dele em algum vlog anterior aí, antes de mudar. E... nossa, esse livro tá tão cheiroso, mas tão cheiroso, que eu passo perto dele e eu já sinto o cheiro dele. Tomara que ele não perca esse cheiro com o tempo. Mas enfim, A Saga dos Volsungs, aqui tá dizendo que é um autor anônimo ali do ano de 1300. Eu não sei se isso faz parte de uma ambientação, de todo um clima que o autor quis criar aqui, que a editora quis criar, porque realmente é uma editora, pelo que eu vi, que é tipo, não sei se é uma pessoa só também trabalhando,
mas é uma editora focada nisso, sabe? Nessas histórias, assim, mais desconhecidas e tudo mais. Tanto que aqui na sinopse diz que essa edição oferece uma tradução fiel e acessível das narrativas épicas, permitindo que nossos leitores e entusiastas da mitologia nórdica explorem as profundezas de uma tradição rica e vibrante. Com uma introdução detalhada e notas explicativas, essa obra é uma porta de entrada essencial para o mundo dos vikings e suas sagas imortais. Aqui a gente vai ter um dos épicos mais emocionantes e fascinantes da literatura nórdica, a Saga dos Volsungs. Narra a lenda do corajoso Sigurd, o matador do dragão Fafnir. Quem assistiu Vikings, eu senti um gostinho assim quando eu li isso daqui, até porque tem o nome do Ragnar aqui no meio. E sua busca por honra, vingança e amor. Este conto ancestral está repleto de batalhas épicas, criaturas míticas e intrigas familiares que capturam a imaginação e os corações de leitores ao longo dos séculos. Complementando esta jornada heróica, a saga de Ragnar Lothbrok apresenta a história de um dos mais célebres guerreiros vikings. Conhecido por sua astúcia e bravura, Ragnar e seus descendentes deixaram um legado duradouro e continua a inspirar a cultura popular e literária. Sabe, por mim, eu largava tudo isso aqui, toda essa bagunça, todo esse caos da mudança, só pra ficar lendo esse livro. Mas eu não posso fazer isso. Então eu espero que essa animação, essa ansiedade, essa expectativa de ler esse livro me faça arrumar tudo isso aqui mais rápido, entendeu? Porque olha essa edição belíssima e essa história que super promete. Tipo, por dentro o livro tá belíssimo também, tem algumas imagens, tem coisas coloridas. Olha isso daqui. Então, eu tô muito empolgada pra fazer essa leitura. E por fim, eu tenho 2 livros que, se 2025, se chegar dia 31 de dezembro e eu ainda não tiver lido, eu vou pedir mais uma semana pro ano para eu poder terminar esses livros, porque eu não vou para 2025 com esses livros sem serem finalizados. O primeiro deles é Os Irmãos Karamazov, que falta muito, muito pouco. Eu acho que justamente por faltar muito pouco é que eu fico sempre adiando ele. Porque eu falo, falta um pouquinho, aí o mês tá acabando, falta só um pouquinho, eu consigo ler ali nos últimos dias do mês, sabe? E aí acaba ficando pra depois. Então assim, eu tenho isso daqui desse livro pra ler. Eu tenho certeza que se eu tirar um dia, eu consigo. Mas é exatamente esse tirar um dia que eu vou deixando pro último dia do mês e esse dia nunca chega. E por fim aqui, a História Secreta. Esse daqui eu vou tentar voltar a gravar o vlog dele, porque eu tava gravando um vlog de leitura, porque ele está naquelas metas de 12 livros pra esse ano. Então eu vou voltar a gravar o vlog dele pra ver se me dá uma animada, né, pra terminar essa leitura. E fazer aí um desafio mesmo, tipo, de focar mesmo, de ler um capítulo desse livro por dia, como eu já falei em vários vídeos e vários vlogs que eu já mostrei esse livro. Os capítulos dele são muito grandes, coisa de mais de 100 páginas. Então, assim, é um negócio que cansa. E por mais que a leitura seja fluida, sabe, cansa você ver que você não tá avançando. Você tá avançando em páginas, mas a gente gosta de ver os capítulos passando e não é o que acontece aqui. Então acaba deixando a leitura um pouco arrastada, um pouco frustrante. E, enfim, esse é o último livro da minha TBR de dezembro. A última TBR aí do ano. E assim, eu tô muito animada pra terminar de arrumar tudo por aqui, pra finalmente sentar num lugar, sabe, arrumadinho, porque no momento não temos nem sofá ainda. Então, assim, eu sento na minha poltrona aqui, né, aquela que tava com a gente lá na casa. Eu sento nela, ali de frente pra televisão, coloco uma musiquinha e vou ler. Só que eu acho que quando tiver tudo mais arrumadinho, eu vou realmente sentir que eu estou em casa, que tá tudo pronto, que eu finalmente posso relaxar. Então eu tô esperando esse momento, sabe, pra dar um gás nas leituras aqui nesse fim de ano. Mas enquanto isso não acontece, a gente foca na arrumação aqui, porque as coisas não vão se arrumar sozinhas. Enfim, esses são os livros que eu pretendo ler no mês de dezembro. Me conta aqui nos comentários quais livros vocês separaram pra ler por aí. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!